Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para leitura do texto que vamos expor nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante dele, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem havia sido curado, estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário, ou em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a graça do Senhor, não é, sobre a nossa vida nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, aqui é o teu povo congregado, a tua igreja reunida, e estamos, ó Deus, diante da tua palavra nesse momento, reconhecendo o nosso pecado, reconhecemos
as nossas fraquezas e a necessidade de sermos, pelo Senhor, instruídos a cada dia na nossa vida. E por isso, ó Deus, humildemente clamamos nesse momento que através da Tua palavra o Senhor possa falar ao nosso coração. Traz, ó Deus, edificação ao Teu povo e à Tua igreja. É o que nós a Ti pedimos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem entrar. Meus irmãos, domingo que vem eu não estarei aqui. Quarta-feira, se Deus assim permitir, estarei fazendo a cirurgia, né? A igreja já está orando e comunicada. Provavelmente no outro domingo, se Deus também assim, depois da cirurgia, né? De hoje é 15, se Deus assim me permitir, nós estaremos aqui iniciando uma nova série de mensagens no domingo à noite. Hoje, pensando em que eu deveria falar para os irmãos, não querendo já iniciar a nova série para não sofrer descontinuidade, me veio à mente os dias em que nós estamos vivendo. E eu falo isso como cristãos, eu não estou falando como cidadãos, que nós somos também, mas como cristãos, não é? As perseguições, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos. Eu penso e pensei naqueles nossos irmãos que estão espalhados aí pelo mundo afora, sendo perseguidos pela fé em Cristo Jesus. E me veio à mente esse texto, que já foi alvo em outros momentos também de minha pregação aqui na igreja. Esse texto ele se situa no momento justamente de perseguição. Lembrem-se os irmãos, o livro de Atos aqui é a continuidade, escrito por Lucas, do seu evangelho. É o momento em que narra a ascensão de Jesus e os dias subsequentes da sua ascensão, né? A igreja presente aqui. Nós temos agora a ação do Espírito Santo agindo de uma forma mais direta, mais enfática na vida dos apóstolos, destaque para os apóstolos, destaque para o apóstolo Paulo. Mais para frente o texto vai falar muito a respeito disso. Aqui, em particular, nós estamos diante de uma história, de um episódio narrado em que os personagens são dois dos discípulos do Senhor Jesus, Pedro e João, e exatamente enfrentando a hostilidade do mundo. E a hostilidade aqui representada pelo Sinédrio. Se os irmãos acompanharam a leitura com atenção, os irmãos vão perceber, logo na descrição inicial, que aqui estavam os principais da linhagem do sumo sacerdote. Eles foram apanhados, não é? Eles estavam falando e pregando para o povo, e esse é o grande delito deles, a pregação sobre Cristo, sobre a ressurreição, os milagres sendo operados, no caso aqui a cura de um homem com mais de 40 anos de idade, conforme o texto nos apresenta, e diz então que ali chega o capitão do templo, os saduceus, eles estavam chateados, eles estavam ressentidos, eles não estavam gostando daquilo que estava acontecendo, mas lembrando sempre o que é que está acontecendo, o que é que Pedro e João estavam fazendo, pregando o Evangelho, falando a respeito da sua fé, curando os enfermos. Eles estavam fazendo um bem para a sociedade. Mas o texto, então, nos apresenta aqui justamente esses principais, não é? Prendendo, aprisionando provisoriamente, é verdade. Já era final do dia, eles são presos, são colocados na cadeia para que no próximo dia eles fossem confrontados, eles fossem arguídos. Se os irmãos verem aí no verso 6, vai falar justamente dos principais, da linhagem que ali estava, não é? Anás, Caifás, não é? O sumo sacerdote, a figura mais importante dentro da hierarquia religiosa, não é? E até política mesmo dos judeus, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E aí nós somos aqui então apresentados a mais uma vez, esses irmãos nossos, esses discípulos do Senhor Jesus, sendo perseguidos pela sua fé. E aí eu, estudando sobre esse texto, eu lembrei de um clássico que nós temos escrito na literatura cristã. Eu não sei quantos já leram
o livro Cristo em Cadeias Comunistas. Eu queria, inclusive, com muita ênfase, recomendar esse livro aos irmãos. Ele foi escrito por um pastor luterano chamado Richard Wurmbrand. Ele foi preso, não é, década de 50, 1950. Na realidade, foi exatamente no ano de 1950 que ele foi preso. Solto em 1964. Ele passa 14 anos na cadeia. Passa, dentre esses 14 anos, um pequeno período, ele é libertado, mas logo aprisionado de novo. Ele era um pastor luterano que servia a Deus lá na Romênia, e nessa época a Romênia tinha sido invadida pelos soviéticos, pelos comunistas. E a história do comunismo, inclusive, acentua de uma forma muito clara, muito límpida, não é? Como eles eram contrários e sempre se colocaram contrários à fé cristã. Muitas vezes cooptando alguns cristãos. Na Romênia, por exemplo, a igreja predominante, a ortodoxa, né, tem o seu líder máximo cooptado, colocado ali pelo regime, não é? Muitas vezes nesse modus operandi de destruir a religião, a religiosidade cristã a partir de dentro, né, na perspectiva de implodir algumas raízes, algumas bases. O pastor Richard, ele não nega a sua fé, ele não foge às suas raízes, ele não está disposto a negociar a fé em Cristo Jesus. De forma muito clara, inclusive, ele se coloca contra aquele regime. E então ele é preso. E esse livro, meus amados irmãos, é um livro, primeiro, muito impactante. Eu, mais uma vez, quero afirmar isso para os irmãos, porque ele vai narrar os 14 anos que ele passou na cadeia, não é? Ele sofreu as mais horrendas torturas que os irmãos podem imaginar. Foram 14 anos de sofrimento intenso. Foram 14 anos sendo torturado. E o que me chama a atenção no testemunho desse servo do Senhor, e esse livro obviamente, ele escancara os podres daquele regime comunista, mas o grande objetivo desse livro é mostrar como Cristo, apesar de todo o sofrimento daquele homem e de muitos outros cristãos presos com ele, o nome de Cristo foi anunciado, foi pregado nas cadeias comunistas. É por isso que o título do livro é esse, Cristo nas cadeias comunistas. Ele narra, inclusive, que alguns, não é, marxistas, trotskistas, não é, alguns que faziam parte do regime comunista e que sofreram depois os expurgos, algo que era muito comum no regime comunista, né, eles fuzilavam, prendiam e torturavam os próprios companheiros depois de um tempo. Muitos desses que se declaravam antes ateus, entregaram a vida a Cristo. É um relato impressionante. E eu fiz aqui a ponte, não é, do relato que nós acabamos de ler na Palavra de Deus, com o relato do pastor luterano Richard Wurmbrand. Poderíamos pensar nos cristãos ali da Roma dos primeiros séculos, uma história de muito sofrimento também narrado. Tem um livro que narra sobre isso, de Benjamin Scott, um estudioso que estudou as catacumbas de Roma. É um mundo submerso ali em Roma, não é um mundo não muito conhecido. Impressionante a quantidade de cristãos que estão enterrados e que foram enterrados no subsolo de Roma. Quer seja, não é, pela mão terrível de imperadores como Nero, Domiciano e outros mais, nós vamos encontrar então a igreja cristã sendo perseguida. Constantemente perseguida. Ainda hoje, os relatos semelhantes a esse, infelizmente, eles não deixaram de existir. Existem países onde a igreja cristã continua sendo perseguida. Existem países onde, pelo simples fato de você anunciar a Cristo, você pode ser decapitado, né? Pode ser preso, pode ser fuzilado,
enfim, pode sofrer as mais violentas torturas possíveis e inimagináveis. Me permita um pequeno parêntese, muito pequeno mesmo, porque é didático que esse pastor ele é livre, né? Finalmente ele consegue se libertar. A Romênia, o regime já tinha aquecido um pouco mais, ele consegue depois fugir para os Estados Unidos, e é dos Estados Unidos então que ele começa a escrever esses relatos, mas ele é deportado, é solto, né? E depois reencontra sua esposa, o filho, a esposa tinha sido presa também, torturada também, no ano de 1964. Esse parênteses é só uma observação no contexto político e histórico para que a gente esteja atento a isso também. Eu digo isso porque em 1964 é um ano emblemático para o nosso país. Os irmãos sabem o que aconteceu no ano de 1964, a maioria sabe. E que hoje é um período, e que assim eu encaro, que merece muitas críticas também pelas torturas que existiram nesse período. Mas aqueles que muitas vezes fazem a crítica da tortura ou das torturas que existiram nesse período, se esquecem, nesse viés político que aflora no nosso coração, na nossa mente, por exemplo, das torturas que existiram em outros regimes, e regimes agora marxistas, e regimes agora comunistas, que dizimaram milhares e milhares e milhares de pessoas, atacando violentamente o cristianismo. Meus amados irmãos, o cristianismo sempre foi atacado e sempre será atacado. Pastor, nós vivemos hoje um contexto aqui no nosso país que se assemelha a esse? Não, ainda não. É possível que cheguemos lá. Apesar de que nós já podemos enfrentar algum tipo de hostilidade. Eu não sei se vocês já ouviram alguma piadinha, algum gracejo, quando você disse que era crente, quando você disse que era cristão, quando você disse que acreditava no Senhor Jesus. Talvez não, de certeza ninguém aqui está sendo preso e sendo torturado pela sua fé. Mas de alguma forma essa hostilidade ao cristianismo, ele ainda está presente no mundo e está presente na nossa sociedade. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é como viver a vida cristã no mundo que é hostil ao cristianismo, no mundo que é contrário ao cristianismo. E aí nós podemos aprender dos servos de Deus aqui, nós podemos aprender com Pedro, nós podemos aprender com João, a como viver a nossa vida cristã, não é? E aí, obviamente, essa vida só vai ser possível na plenitude do Espírito Santo. Não tem outra forma de enfrentarmos as hostilidades da vida. Veja, por exemplo, o que diz aí o verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, quando inquirido, quando diante ali do Sinédrio, quando diante da cúpula política e religiosa, quando diante da hostilidade real, das ameaças que estava sofrendo, o texto diz então que ele fala, ele se pronuncia e ele faz isso cheio do Espírito Santo de Deus. De modo que o conceito geral aqui, para que possamos entender como viver essa vida cristã diante das hostilidades, não pode ser outro senão numa perspectiva de que devemos buscar sempre viver a nossa vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. E como alcançar essa plenitude, e como atingir essa plenitude, e como chegar nessa estatura. Não é apenas no conhecimento teórico que nós vamos chegar. Não é apenas no nosso conhecimento teológico que nós vamos alcançar a plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas quando nós falamos dessa plenitude, desse enchimento pleno do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós estamos falando do cotidiano, nós estamos falando do nosso dia a dia, nós estamos falando das nossas relações, nós estamos falando daqueles momentos que mesmo diante da hostilidade, nós, como verdadeiros servos de Deus, continuamos a testemunhar da nossa fé. Se tem algo que me chamou bastante atenção nesse livro do pastor Richard,
é que mesmo sob tortura, mesmo sob ameaça de morte, em nenhum momento ele pensou em abandonar a sua fé. Na realidade, só existia um momento. Na realidade, foram os momentos praticamente finais que ele estava na cadeia. Ele diz isso, já esgotado, eram 14 anos, o momento em que chega um novo agente da polícia comunista romena lá, e obviamente que essas torturas, elas não são apenas físicas, elas são muito mais psicológicas também. O objetivo é destruir, não é, a pessoa, é esvaziar a pessoa de toda a dignidade, de toda a sua crença. Eles queriam dobrar, não é? Eles queriam destruir o servo do Senhor. O objetivo era que ele negasse a sua fé. E no último esforço do regime para dobrar o pastor Richard, lhe foi prometido que se ele saísse da cadeia, se ele se juntasse ao regime, ele sairia da cadeia, ele seria colocado como líder da sua igreja, e a sua esposa, que estava presa e sendo torturada, seria solta. Ele disse que nesse momento, porque dias antes tinha chegado a notícia falsa, não é? Que o seu filho tinha sido assassinado e não era. Tudo isso era aquela jogada psicológica para fazer dobrá-lo. Foi o único momento em que ele disse que ele quase cede, não é, à tentação. É mais ou menos assim, eu lembro da tentação de Cristo, né? Você está sedento e aparece um copo com água. Você está faminto e aparece aquele prato de comida apetitoso, não é? Lembremos de Esaú e de Jacó, não é? Onde muitas vezes numa tentação é fácil vender a nossa primogenitura. Naquele momento, esgotado, há mais de uma década preso, tendo sofrido todo tipo de tortura, ele disse que foi o único momento em que ele tergiversou. Mas aí ele lembrou-se do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele lembrou-se do sacrifício dos primeiros mártires. E ele mais uma vez ora e pede a Deus que Deus dê a ele força para resistir àquela tentação e se manter firme à verdade do Evangelho. Meus irmãos, é um testemunho que traz um impacto muito grande à nossa vida, principalmente quando nós olhamos para nós mesmos. Quando eu olho para a minha vida e percebo que com muito menos, mas infinitamente menos do que esse tipo, quantas e quantas vezes eu cedi às tentações e fiz o que era mal perante os olhos do meu Senhor. Como viver uma vida plena do Espírito Santo de Deus, como viver uma vida cristã num mundo hostil. Meus amados irmãos, pregando e vivendo a verdade. Esse é o primeiro ponto que eu preciso destacar para os irmãos. Veja, qual a razão de Pedro e João estarem presos? Qual o motivo? Num direito truncado, né? Uma acusação esquisita. Parece até o inquérito do fim do mundo. Fazendo uso aqui da palavra de um ministro do nosso Supremo Tribunal. Eles estão presos, eles estão ali diante de um tribunal, não é? A acusação estão pregando a respeito da ressurreição. A acusação é a livre expressão da sua fé. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E eles não queriam que pregassem a respeito de Cristo. Eles não queriam que pregassem a respeito de ressurreição. Eles não queriam que os cristãos continuassem a pregar a respeito de Cristo, a respeito daquele que foi crucificado. Da mesma forma que eles não queriam que Cristo continuasse vivo, pregando, ensinando, curando e transformando o mundo. Eles também não queriam que os primeiros cristãos ali, os primeiros seguidores de Cristo, assim continuassem. Numa linguagem nossa, era como se fosse uma verdadeira caça às bruxas. Identificava-se um foco de cristão, pegava, prendia, se torturava, matava. Os cristãos precisaram fugir. A diáspora se torna uma realidade. Outros se reuniam escondidos, inclusive, nos cemitérios, em lugares ermos. A razão, o objetivo aqui é porque eles haviam curado um homem. Veja que disparate, meus amados irmãos. É como se o Leandro tivesse feito alguma coisa boa e eu agora, como juiz, como autoridade policial, sei lá o quê, dissesse: você está preso porque você fez o bem.
Você está preso porque você alimentou o faminto. Você está preso porque você curou o doente. Imagina, André, na medicina, o médico foi lá, diagnosticou, atuou, ajudou, a pessoa ficou curada, está curada, prende o médico. Você não podia ter feito isso. Essa é a razão. Esse é o motivo. E há uma sombra de ameaça muito pesada aqui presente. E uma ameaça que eles já sabiam que seria executada. Por que eles já sabiam que seria executada? Porque Cristo, o Senhor por excelência dos cristãos, o próprio Senhor Jesus tinha sido crucificado. Se eles foram capazes de colocar Cristo numa cruz, se eles e o povo foi capaz de gritar, solta Barrabás, não é? E crucifica Cristo, solta o bandido e crucifica o homem honesto, numa total inversão de valores, onde o errado se torna ser o certo e o certo se torna errado. Qual a dificuldade deles mandarem matar Pedro, mandarem matar João? Então eles não estavam diante de uma ameaça daquela que a gente chama fulana que nem carro velho, né? Só tem arranque. Não, a ameaça não é essa, não. A ameaça é verdadeira. A ameaça é real. Eles são aprisionados, dormem uma noitezinha lá na cadeia, depois estão lá diante dos principais. Só esse fato de você estar diante dessa turma toda já traz um temor. Aqueles que tinham sido responsáveis também, diretos pela crucificação de Cristo. Mas o que é que esses homens fazem, meus amados irmãos? Vejam que coisa impressionante. Volta aí Na realidade, eu vou voltar aqui para o verso 7, né? Quando diz assim, colocando os apóstolos diante deles, eles perguntaram. Essa é aquela pergunta ameaçadora. É aquela pergunta em que, embutido na pergunta, está a seguinte ideia. Tenha cuidado com o que você vai responder. As respostas podem ser as mais variadas, mas tenha cuidado com o que você vai responder. Porque, de acordo com o que você responder, você pode ser, inclusive, assassinado, pode ser morto. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? É aquele momento em que Pedro e João estão postos assim contra a parede. Lembremos do pastor Richard, né? Na cadeia, com um torturador diante dele, dizendo a ele assim, negue a sua fé e negue a Cristo. Dedique a sua fé e exalte o camarada Lenin, o camarada Stalin. Esses são os verdadeiros deuses. E outro parêntese, são mesmo, viu? Para algumas pessoas. Tá certo? São mesmo. Isso aí é um outro capítulo. Negue. E aí, uma das torturas que eu lembro que ele passou, quando ele teve ainda a ousadia de pregar o evangelho, ele ficou numa cela solitária, em que ele não conseguia sentar, ficava em pé, era uma cela rodeada não era espinhos, né? de ferros pontiagudos, que se ele se encostasse, se ele fraquejasse, ele era todo furado. E ali ele ficou por um dia, 2, em pé, sem comer, já anêmico, já doente, já fraco. Assim, os relatos também tem que ter estômago para ler, porque o que ele sofreu não é brincadeira. Veja, e mesmo diante desse sofrimento, o que foi que ele fez? O que foi que o pastor Richard Wurmbrand fez? Ele continuou pregando o evangelho, sob todos os riscos. Como viver uma vida cristã diante da hostilidade do mundo? Viver é possível, como pregando a verdade, não importam as circunstâncias. Vocês fizeram isso em nome de quem? Qual é a autoridade? E esse é o grande ponto, meus amados irmãos, que nós não podemos temer, que nós não podemos nos acovardar, porque a nós não nos foi dado um espírito de covardia. Pedro levanta a sua voz e diz assim,
Veja aí o verso 8, finalzinho do verso 8, entrando no verso 9, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Você não pode falar de Cristo, mas foi Cristo que curou. Você não pode falar de ressurreição, mas Cristo ressuscitou. Você não pode expressar a sua fé, mas a minha fé é essa. É nisso que eu acredito. Eu acredito no Deus que se fez carne. Eu acredito num Deus que me amou com amor indizível, imensurável. Eu acredito no Deus que trouxe uma dádiva maravilhosa, entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu posso sofrer, eu posso ser torturado, eu posso ser esbofeteado, eu posso passar por toda sorte de humilhação, mas eu não nego a minha fé em Cristo Jesus. Eu oro para que Deus torne isso uma verdade na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Porque não há quem possa, com o povo de Deus, quando ele decide de fato e de verdade confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meus amados irmãos, talvez hoje não tenha um país que mais persiga os cristãos, e aí eu falo em volume, do que a China. Lá as igrejas estão sendo destruídas. A cruz, o símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, tem sido derrubada e destruída. Sabe quais são os relatos que nós tomamos conhecimento? Que a igreja cristã na China cresce de uma forma impressionante. Louvado seja o nome de Deus por isso. Não há quem possa destruir a verdade do Evangelho. Os inimigos vão se levantar, vão nos torturar, vão lançar impropérios contra a nossa vida. Nós vamos passar por situações adversas na nossa existência. Mas se nós nos mantivermos firmes na verdade do Senhor, esse Evangelho vai continuar transformando vidas. Lá nas cadeias comunistas da Romênia, o Evangelho foi pregado e homens ateus confessaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe por que isso foi possível? Porque alguém decidiu viver a vida cristã na plenitude do Espírito Santo de Deus, mesmo diante da hostilidade, mesmo diante das dificuldades. E se você pensar assim, mas pastor, isso é muito difícil. Não pense que na minha fala eu trago aqui a ideia de que é muito fácil, é muito simples. Eu nunca fui torturado. O pastor Richard, inclusive, no iniciozinho do seu relato, quando já outros colegas estavam sendo presos e ele já estava na expectativa de a qualquer momento ser preso, ele disse que orava e pedia a Deus, me ajuda a enfrentar as tentações. Ele dizia, eu não sabia se quando eu passasse pela primeira tentação, eu ia resistir ou não ia resistir, eu não sei. Mas uma coisa é certa. Veja que coisa interessante. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Pedro mantém a sua pregação. Pedro fala da verdade do Evangelho. Pedro anuncia a Cristo. Pedro fala da ressurreição a quem proibia falar da ressurreição. Aí o verso 3 diz assim, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que Deus deu uma capacitação especial a Pedro, que falou, obviamente a João também. E essa é a diferença. Pastor, será que nós vamos conseguir? Pastor, como é difícil, quando eu estou na roda dos meus amigos e todos são hostis ao Evangelho, eu tenho até vergonha de dizer que sou crente. Eu brinco dizendo, né, que o que tem crente aí, que é agente secreto do Senhor, né, que ninguém sabe que ele é crente, de tão escondido que ele vive. Geralmente,
É brincadeira isso, viu? Mas geralmente o agente secreto do Senhor, pelo menos antigamente, tinha uma Bíblia bem pequenininha, que até vergonha de carregar uma Bíblia grande ele tinha. Hoje, celular, né? Já ajudou ao agente secreto, né? Fica mais fácil de esconder. O que tem de agente secreto aí não está no gibi. Eu entendo, às vezes, a dificuldade. Por exemplo, eu penso na turma aí dos adolescentes, né? A juventude mais inicial, é a turma aquele momento da vida da amizade, de andar em turma, e você ser hostilizado, né? Você ser cancelado, não é algo agradável. Obviamente que não se compara àquilo que o pastor Richard passou nas cadeias comunistas, ou que outros passaram, os primeiros cristãos, ou que Pedro, João e todos os apóstolos que foram martirizados, assassinados pelo nome de Cristo Jesus e pela fé que eles têm em Cristo Jesus. Nada disso se compara, mas até nessa pequena tentação ou dificuldade que nós enfrentamos, nós não sabemos se vamos conseguir vencer ou não. O que é que eu posso dizer para os irmãos? É possível enfrentar as tentações. É possível enfrentar um mundo hostil ao cristianismo. É possível se manter na plenitude do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus quem nos capacita. Veja, o próprio texto de Atos, já no seu início, Cristo, ele prevê. Veja, o que esses apóstolos e os primeiros cristãos passam, o que Estevão passou sendo apedrejado, está lá em Atos capítulo 6, era algo previsto. O Senhor Jesus diz, olha, o mundo será hostil mesmo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E vocês vão ser minhas testemunhas, seja nas cadeias comunistas, seja no seu trabalho, seja nas suas relações familiares, seja no condomínio que você mora, seja na roda de amigos que você faz parte, seja onde for. O texto bíblico diz que nós recebemos um poder que age na nossa vida, nos dando a capacidade de continuar a testemunhar da verdade do Evangelho, independente de qualquer hostilidade que venhamos a sofrer. Eu tenho certeza que os irmãos, de alguma forma, em algum momento, nas suas atividades profissionais, passaram por algum tipo de hostilidade. Aquele colega de trabalho que menospreza o Evangelho, aquele colega de trabalho que é ateu, aquele familiar que solta uma gracinha, não é? Mostrando, não é, todo o seu preconceito contra a nossa fé. Ainda não chegamos aqui ao nível de sermos aprisionados, né, de sermos torturados por isso. Mas já sofremos esse assédio moral, de alguma forma, sim, isso se torna uma realidade na nossa vida. Mas precisamos enfrentar isso. Nós, cristãos, não podemos baixar a guarda. Nós vamos viver a nossa vida cristã diante das hostilidades, na plenitude do Espírito Santo de Deus, continuando a pregar, a expressar a verdade de Deus na nossa vida, e fazemos isso porque nós somos capacitados por Deus. Eram homens iletrados, eram homens incultos, eles não fizeram um curso de teologia para pregar daquele jeito. Se você quiser fazer um curso de teologia, pode fazer. O que eu estou querendo dizer para você é que em alguns momentos da nossa vida o curso de teologia não vai servir para absolutamente nada. O que nós vamos precisar é ter coragem para falar daquilo que Cristo fez na nossa vida. Os irmãos compreendem? E é nesse momento que o poder de Deus age na nossa vida. Coloca a palavra certa na nossa boca. E nós olhamos assim e dizemos, meu Deus, como é que eu falei isso? Às vezes a gente tem tanta dificuldade de atribuir essas coisas a Deus que a gente vai criando expressões ou ideias. A gente diz assim, poxa, naquela hora eu tive um insight. Não, você não teve um insight, Deus lhe orientou. Deus mostrou o que você deve falar. Não foi assim com Moisés, que precisava enfrentar toda a hostilidade de Faraó? Deus dizia, vai lá e diz assim dessa forma. É o Deus orientando. No nosso caso, meus amados irmãos, é o poder do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, e nós vamos continuar a viver a nossa vida cristã, mesmo diante das hostilidades desse mundo, e para a glória de Deus, a igreja vai crescer, a igreja vai avançar, o nome de Deus vai ser pregado, o nome de Deus vai ser testemunhado, e vidas se converterão, serão transformadas pela mensagem do Evangelho. Através do nosso testemunho,
através da nossa palavra. E aí precisamos nós dessa ousadia, dessa coragem. Esse é um outro ponto que a gente observa nesse texto. Vocês estão falando sob a autoridade de quem? Pedro não tergiversou. Cristo. E para deixar claro, que Cristo eu estou falando? Qual Jesus? Eu estou falando do Jesus de Nazaré. Então estou falando da linhagem. Os irmãos do interior sabem como é que a gente identifica uma pessoa, né? Olha, como é que está fulano? Que fulano? Fulano, filho de Beltrano, irmão de Ciclano, que trabalhou na casa de não sei de quem, que mora na rua de baixo, perto da rua do campo e por aí afora. Não é assim no interior? Na capital é menos, as nossas relações não vai mais ou menos assim não. Mas aqui ele é identificado que Jesus é esse, é o que nasceu em Nazaré. E para que não haja dúvida, é o que vocês crucificaram. Pronto, fechou a questão. Então foi sob o poder dele. A coragem de continuar pregando a verdade. Eles ouviram, viram que Pedro estava sendo ousado, na realidade a ousadia é uma percepção que os principais ali têm. É como se eles, rapaz, nós somos os chefes daqui. Somos sacerdote, linhagem de somos sacerdote. Nós temos o poder. E essa figura ainda tem a ousadia de chegar diante da gente e nos afrontar dessa forma. Mas eles tinham algumas dificuldades. Eu vou chegar nessas dificuldades já. Preciso apenas enfatizar esse ponto. É necessário coragem e ousadia. Sem coragem e sem ousadia, nós não avançamos. No mundo aí do empreendedorismo passa por isso também, há quem diga isso, né? Sem coragem de enfrentar, sem a ousadia, às vezes, de dar o primeiro passo, você pode ter a melhor das ideias, mas você não vai sair do lugar. É preciso coragem, é preciso ousadia. Eles falaram o que falaram. Os principais ali dispensam, confabulam entre si. Eles tinham contra eles duas coisas. Primeiro, era inegável que o homem tinha sido curado. É mais uma vez aquele ponto em que o milagre, a cura, autentica a mensagem. Então era difícil dizer que a mensagem era mentirosa, porque tinha um homem que havia sido curado. E não é um homem desconhecido, não é aquela cura de faz de conta, era um homem que tinha 40 anos de idade. Provavelmente conhecido por todos. Então como esconder esse homem curado embaixo do armário? Embaixo do tapete? Há um fato notório, diante do qual eles não podiam negar a autoridade daqueles homens. Tanto é que eles perguntam, na autoridade de quem? No poder de quem? Porque o poder foi manifesto ali naquele momento. E além disso, o povo estava com os apóstolos. Porque o povo também viu o que os apóstolos haviam realizado. E se tem uma coisa que político tem medo, hoje, e sempre teve, por exemplo, desde o tempo de Cristo, e eu acredito até antes, é do povo. Quando o povo se junta, quando o povo está no caminho X, geralmente o político, né, o chefe, o líder, não vai querer contrariar não, porque você segurar a massa é meio complicado. Muitos tentaram e foram simplesmente derrubados. Vários regimes políticos aí foram derrubados, porque o pessoal não conseguiu dialogar com a massa, não é? Às vezes, para um político, e nos compêndios aí que fala a respeito de política, né, nos vários tratados filosóficos, essa ideia também se torna muito clara. Às vezes é muito mais pertinente para um líder, né, e aqui eles eram não apenas religiosos, eram políticos também. É muito mais importante que esse líder esteja alinhado com o povo do que alinhado com determinadas autoridades. Agora, a partir do momento que o político perde o lastro do apoio popular, já era. Não tem mais o que fazer. Aqui eles têm esse problema. Se eles fazem uma ação mais acentuada contra Pedro e João, eles iam contrariar a massa. E como bons políticos que eles eram,
eles fizeram ali uma avaliação e perceberam que não valia a pena. O custo-benefício não seria interessante, então é melhor soltar. Só que eles soltam sob ameaça. O que faremos com esses homens? Veja, estão confabulando, versículo 16. Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito. Estão compreendendo? Tem um fato notório, inquestionável. Não podemos negar o fato, não podemos ir contra o povo e não podemos negar o fato. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos tentar fazer uma contenção de danos. Tá certo? Vamos ameaçá-los. Qual é a estratégia deles para conter o dano? Tanto do milagre como da mensagem que continua sendo pregada. Ameaçar Pedro e ameaçar João. E aqui entra de forma impressionante mais uma vez a ousadia e a coragem. Vamos ameaçá-los. Vamos. Essa é a decisão, não é? Vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome. Que nome? Jesus. E a quem quer que seja. O que é que eles estão dizendo? Nós vamos soltar vocês, agora pare de falar e de pregar o evangelho. Chamaram e ordenaram sob ameaça. Ordenaram-lhes, verso 18, que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aí, mais uma vez, a ousadia e a coragem de Pedro. Pedro podia pensar assim, estamos soltos, João, vamos embora. Vamos embora, que o negócio aqui ficou preto para a gente, o negócio está brabo, né? A gente está correndo risco de morte, os caras estão liberando a gente agora, a gente disse que aceita e vamos embora. Depois a gente continua pregando, mas a gente não precisa dizer isso agora. Poderia ter sido essa a estratégia, não poderia ter sido essa a estratégia, mas eu enxergo aqui a ousadia, eu enxergo aqui a coragem. Porque Pedro e João estão pregando para eles também. Não é só para o povo, é para eles também. Aqueles homens também precisam de Cristo. E Richard Wurmbrand, ele diz isso. Não é? Eu estou escrevendo esse livro porque eu amo os comunistas e eu quero que os comunistas sejam convertidos ao Evangelho. E eu pregava lá para os figurões. E ele pregava de fato para a cadeia, né, para os figurões, a turma que ajudou a fazer a revolução na Romênia, a trazer o comunismo da Rússia para a Romênia, e que depois estavam passando pelos expurgos, né, que agora estavam sendo acusados falsamente, que eram jogados também nas cadeias, que eram fuzilados, que eram enforcados, que eram massacrados. Ele estava pregando para essas pessoas, para esses ateus declarados, e alguns estavam entregando a sua vida a Cristo. A ordem foi dada. Aí, eu dou risada, meus irmãos, porque é uma ousadia impressionante. Eu não sei se eu teria essa coragem. Eu peço a Deus que se um dia eu me encontrar em alguma situação como essa, Ele me dê essa coragem. Mas o verso 19 diz assim, então Pedro e João responderam. Qual é a resposta deles à ameaça? Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus. Então Deus é chamado como testemunha. Ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que é que ele está dizendo? Nós não vamos deixar de pregar o Evangelho. Isso seja o fascismo,
espírito que é livre das amarras políticas e é escravo do senhorio de Cristo se torna um grande obstáculo. Mas eles continuaram pregando, foram ameaçados ainda mais. Veja, depois, verso 21, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Por quê? Por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Eu fecho, meus amados irmãos, dizendo isso. Nós precisamos continuar firmes no Evangelho. As hostilidades ao Evangelho, elas são reais. Elas vêm em maior ou menor intensidade. Mas que todos nós tenhamos um espírito de coragem, possamos agir embaixo do poder de Deus. Continuemos a pregar a verdade a tempo e a fora de tempo. E quando nós fizermos tudo isso, o nome do nosso Deus será glorificado, porque foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas estavam fazendo o quê? Estavam glorificando a Deus. É assim que a igreja avança. É assim que a igreja cresce, mesmo em meio a um mundo hostil. Quando os servos de Cristo agem na plenitude do Espírito, quando os servos de Cristo pregam a verdade, embaixo da capacitação do poder do Espírito Santo de Deus, quando em nenhum momento nos falta a coragem e a ousadia de falar do amor de Cristo. Quando essas coisas acontecem, a igreja vai crescer, o Espírito Santo de Deus vai agir no nosso meio, o nome de Deus será glorificado e vidas serão transformadas pela mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o espírito de coragem, que Deus nos capacite a pregar o seu Evangelho a tempo e a fora de tempo, e que através da nossa pregação e da nossa vida, o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém e amém.